Existe um momento estranho, desconfortável e universal. Você olha para alguém, sabe exatamente quem é, sabe de onde conhece, lembra do rosto, da voz, do contexto, mas o nome, justamente o nome, desaparece. Some. Escorrega da memória como se nunca tivesse existido. E quanto mais você tenta lembrar, mais ele foge. É como se o cérebro, que guarda bilhões de informações, memórias profundas, datas importantes, traumas, senhas complexas e até detalhes aleatórios de anos atrás, simplesmente travasse na hora de acessar algo tão simples quanto um nome. Mas por que isso acontece? Por que o cérebro nos sabota justamente no momento em que mais precisamos? Por que ele apaga o nome da pessoa na hora H, quando o encontro é importante, quando a situação é socialmente desconfortável ou quando tudo depende de lembrar aquela palavra? A verdade é muito mais profunda e muito mais humana do que parece. O nome não some porque você tem memória ruim. Ele some porque nomes são memórias frágeis, pouco emocionais, armazenadas sem contexto e facilmente bloqueadas por ansiedade, pressão social e até pelo desejo desesperado de não passar vergonha. Nos segundos em que você tenta lembrar, o córtex pré-frontal, responsável pelo acesso consciente à informação, fica sobrecarregado. A mesma região que deveria puxar o nome da memória começa a entrar em pane graças à presença do medo de errar, da tensão social ou da carga emocional do momento. E o pior, quanto mais você exige do cérebro, menos ele entrega. Quanto mais força, mais trava. Quanto mais tenta, mais bloqueia. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que acontece na sua cabeça quando um nome desaparece, e por que isso revela muito mais sobre o funcionamento do cérebro do que sobre a sua capacidade de memória. Vamos atravessar o mecanismo neural por trás do branco, entender o papel da amígdala, do estresse leve, do bloqueio cortical e do curioso fenômeno do na ponta da língua. Se você já viveu essa situação, e claro que já viveu, este vídeo vai fazer você enxergar que não é esquecimento, é biologia. E se é a sua primeira vez no Bioverso, aproveite para se inscrever agora. Aqui, a ciência do cotidiano ganha vida e faz você se entender por dentro. Respire fundo, o mergulho vai começar. Quando chega a hora H, aquele momento exato em que você precisa lembrar o nome de alguém, não é apenas a memória que entra em jogo. É a pressão, é a expectativa, é o medo sutil de errar, de parecer desatento, de gerar constrangimento. E é justamente essa tensão emocional que ativa um dos fenômenos mais traiçoeiros da neurociência cotidiana: o bloqueio do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a região responsável por recuperar memórias de forma consciente e organizada. Ele é, por assim dizer, o acessador de arquivos da mente, mas é também a área mais vulnerável ao estresse. Mesmo ao estresse leve, o tipo de desconforto social que você sente ao tentar lembrar o nome de alguém olhando nos olhos dela. Quando você pensa, meu Deus, qual era o nome dela mesmo? Eu preciso lembrar agora. Não posso errar. A amígdala, sempre atenta às emoções, interpreta esse aumento de tensão como um pequeno alerta. Nada grave, nada perigoso, mas suficiente para liberar um sopro de adrenalina no sistema. Esse sopro, que dura segundos, é o bastante para interferir diretamente no córtex pré-frontal. E quando a atividade da amígdala sobe, a eficiência do pré-frontal cai. É como tentar abrir um arquivo no computador enquanto ele está travando. O nome está lá, mas o acesso está bloqueado. O curioso é que o cérebro cria esse bloqueio como forma de prioridade. Ele entende que, em situações de pressão social, é mais importante gerenciar sua reação emocional do que recuperar informações supérfluas. É por isso que você não esquece o próprio endereço, o próprio CPF ou o aniversário da sua mãe. Mas esquece nomes de pessoas, mesmo pessoas que você conhece há algum tempo. O córtex pré-frontal, sobrecarregado, entra em um estado chamado inibição de recuperação. A informação não foi apagada, ela está simplesmente inacessível naquele momento. E existe outro detalhe fascinante. A tentativa desesperada de lembrar só piora o bloqueio. Quanto mais você tenta, mais a tensão sobe. Quanto mais a tensão sobe, mais a amígdala ativa. Quanto mais a amígdala ativa, mais o córtex pré-frontal trava. É um ciclo perfeito e perfeitamente frustrante. É por isso que minutos depois, o nome volta. Você está no carro, caminhando pela rua, mexendo no celular e de repente... Ah, é Mariana! Nesse momento a pressão caiu. O pré-frontal respira. O bloqueio se desfaz. E o nome simplesmente aparece, como se estivesse esperando o ambiente ficar calmo para emergir. Na hora H, não é falta de memória, é excesso de emoção. Existe uma sensação quase irritante, íntima e profundamente humana. Você sabe que sabe. Sente o nome girando ali dentro, à beira de aparecer,
como se estivesse preso atrás de uma porta semi-aberta. Você lembra a primeira letra, lembra o ritmo, lembra até a sensação da palavra, mas ela não vem. Esse fenômeno, chamado pela neurociência de tip of the tongue, ou estado de ponta da língua, é um dos exemplos mais claros de como o cérebro armazena informações por camadas, e como às vezes ele consegue acessar partes dessa informação, mas não o todo. Quando você tenta lembrar um nome, o cérebro realiza uma busca em duas etapas. Primeiro, ativa as redes semânticas, aquilo que tem significado. Depois, ativa as redes fonológicas, os sons específicos do nome. Com nomes próprios, a rede semântica é fraca, porque nomes têm pouco significado. Então, você acaba acessando primeiro os fragmentos. Começa com M. É curtinho. Tem um R no meio. Eu tenho certeza que eu sei. Esses fragmentos são reais. São conexões acessadas parcialmente. Você realmente encontrou parte da memória. O que está travado é a recuperação completa. Mas há um elemento decisivo: a competição neural. Quando você tenta lembrar desesperadamente, o cérebro começa a disparar várias possibilidades relacionadas, sons parecidos, nomes semelhantes, memórias vizinhas. E essas ativações paralelas criam uma competição interna que impede que o nome correto se destaque. Ele está ali, mas está sendo abafado pelos candidatos errados. É por isso que às vezes você até lembra o nome errado primeiro. É Marcela? Não, é Meu Deus, eu sei. Enquanto isso, o nome certo fica como um sussurro perdido no meio dessa confusão elétrica. O fenômeno da ponta da língua também envolve o córtex pré-frontal, tentando abrir uma porta enquanto o sistema emocional, mesmo levemente ativado, segura a maçaneta do outro lado. O acesso se torna instável, intermitente, incompleto. E quanto mais você insiste, mais esse cabo de guerra interno se intensifica. A parte mais curiosa? Esse fenômeno indica que você não tem falta de memória, mas sim memória o suficiente para sentir que o nome está perto. É um sinal de que você acessou parte do caminho neural, mas não chegou até o fim. E como acontece no bloqueio do capítulo anterior, assim que a situação passa, assim que você relaxa, assim que para de tentar, o nome aparece. Porque o campo elétrico cerebral se reorganiza, a competição neural diminui, e a porta finalmente se abre sem esforço. Lembrar nomes não é difícil. Difícil é lembrar nomes sob pressão, com a emoção atravessando o caminho. Quando pensamos em estresse, imaginamos algo grande. Trabalho demais, problemas, crises, rotina pesada. Mas, para o cérebro, não precisa ser grande. Basta uma fagulha. E esquecer um nome na hora H costuma ser ativado por um estresse pequeno, quase invisível. O estresse social, essa tensão mínima, o receio de parecer indelicado, a vontade de demonstrar atenção, a autocobrança de lembrar, é suficiente para acionar a amígdala de forma discreta, quase imperceptível. Não é um alarme, é um aviso, mas esse aviso já causa impacto. O estresse leve produz uma onda rápida de noradrenalina e adrenalina, hormônios que alteram o estado do cérebro por segundos. Essa onda não atrapalha funções automáticas, como andar, falar, sorrir, mas atrapalha, e muito, funções de memória de acesso consciente. E é justamente aí que ocorre o apagão momentâneo. Por quê? Porque o estresse muda o fluxo de energia neural. Ele desvia recursos do córtex pré-frontal, área responsável por recuperar informações, e os envia para zonas relacionadas à vigilância, atenção e regulação emocional. Em outras palavras, o cérebro prioriza navegar a situação e desprioriza lembrar detalhes. Pense assim. Se você está preocupado com o impacto social do momento, seu cérebro entra em modo performance, não em modo busca. E memória exige busca. Durante esse desvio de energia, o pré-frontal literalmente perde eficiência. As conexões necessárias para recuperar o nome ficam instáveis. A sensação interna é de vazio, de branco. Não porque o nome sumiu da memória, mas porque o caminho de acesso ficou bloqueado. Esse fenômeno é tão rápido que se alguém muda de assunto, se você respira, se a pressão do momento cai, tudo desbloqueia. O cérebro reorganiza o fluxo neural, o pré-frontal volta ao normal, e o nome retorna como se nunca tivesse ido embora. O mais fascinante é que esse mecanismo é adaptativo. O cérebro considera a interação social mais prioritária do que recuperar informação. Ele foca em manter você confortável, com boa postura, expressão adequada, comunicação eficaz. E sacrifica momentaneamente o acesso ao nome que você quer lembrar. E isso explica por que esquecemos justamente quando mais precisamos. A pressão ativa o estresse. O estresse desativa o acesso. O nome não some. Você apenas perde temporariamente a chave da porta.
Existe um momento quase cômico, quase irritante, mas profundamente revelador. Depois de todo o constrangimento, depois da conversa, depois do encontro, depois de já não fazer mais diferença, o nome simplesmente aparece, sem esforço, sem pressão, sem tentativa desesperada. Ele simplesmente surge na mente, limpo, claro, óbvio, como se nunca tivesse sumido. Mas por que isso acontece? Quando a situação social passa, o estresse cai. A amígdala desacelera, os níveis de adrenalina diminuem e, principalmente, o córtex pré-frontal, antes bloqueado, volta a funcionar com fluidez. É como se o cérebro dissesse: ok, agora que o risco social acabou, podemos voltar ao normal. Com o pré-frontal novamente estável, ele refaz o caminho até a memória. E agora encontra a porta destravada. Não existe mais competição neural, não existe mais pressão emocional, não existe mais autocobrança minando a busca. A informação, que já estava armazenada, pode ser acessada sem obstáculos. Esse processo revela algo fascinante. Não é que você não sabia, é que não conseguia acessar. O branco nunca foi ausência, foi interferência. Sem interferência, o cérebro se reorganiza, as conexões ficam mais claras, a memória volta. E mais, existe um princípio neural chamado solução diferida, que diz que quando uma tarefa mental não é concluída, o cérebro continua procurando a resposta em segundo plano, mesmo quando você acha que já desistiu. É por isso que minutos depois, sem aviso, o nome surge. O cérebro estava silenciosamente finalizando a tarefa que você iniciou. Esse efeito também acontece porque a memória do nome, antes perdida em meio ao caos da pressão, agora encontra estabilidade emocional. Sem estresse, sem expectativa, sem urgência, o caminho neural se torna organizado novamente. A informação emerge como deveria ter emergido desde o início, e é nesse momento que percebemos. Não esquecemos porque somos desatentos, esquecemos porque somos humanos. Nosso cérebro não trabalha isolado. Ele é um organismo vivo, reagindo ao ambiente, às emoções, ao olhar do outro, ao julgamento, à autoconsciência. Memória e emoção nunca caminham separadas. E quando a emoção está alta, a memória se esconde. Quando a emoção baixa, ela volta para casa. Esquecer um nome na hora H nunca foi sinal de fraqueza, falta de atenção ou memória ruim. Foi sempre um diálogo silencioso entre emoção e cognição. Uma coreografia delicada entre o que você sente e o que você tenta lembrar. Uma demonstração clara de que o cérebro humano não é uma máquina de arquivos. É um organismo vivo, moldado pela pressão social, pelo estresse, pela expectativa e pelo significado. Nomes são memórias frágeis porque carregam pouca emoção. A hora H é difícil porque ativa estresse leve. O branco acontece porque o córtex pré-frontal trava. E lembrar depois é fácil porque a emoção cai e a porta finalmente se abre. No fundo, esquecer um nome não revela sua incapacidade. Revela sua humanidade. O cérebro é sensível, complexo, poético até. E responde a cada detalhe do ambiente, da situação, do olhar do outro, do desejo de acertar. Por trás desse pequeno constrangimento cotidiano existe um espetáculo neurobiológico acontecendo em segundos, sem que você perceba. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você passa a se olhar com mais gentileza. Passa a entender suas falhas não como defeitos, mas como adaptações. Passa a perceber que o cérebro não te sabota, ele te protege. Ele só não sabe ainda que o nome era importante. Se este vídeo te fez enxergar seu próprio funcionamento com mais clareza e humanidade, te convido a se inscrever no Bioverso. Aqui, cada vídeo é um mergulho naquilo que você sente, pensa e vive, explicado pela ciência, mas narrado pelo coração. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, continue curioso e continue humano.